Estamos de volta com a presença da jogadora de vôlei, Jaque Silva. Jaque, você que é uma campeã das quadras, como foi para você receber o título de campeã da Unesco por essas iniciativas sociais? Foi em 2009, né? Foi ano passado. Ano passado. Importantíssimo. Porque a Unesco ela tem essa representatividade no mundo inteiro, né? E trabalha com a educação. Eu acho que é o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo, é realmente um trabalho voltado para a educação. E o esporte, ele tem esse alcance, né? Então, ter recebido o título pela Unesco me vale aí uma segunda medalha de ouro, né? Olímpica. Melhor do que olímpica, né? Uhum. E assim, eu fico feliz porque, assim, depois que você para de jogar, no meu caso, né? Você parou em quando? Apenas já tem uns 4, 5 anos. Mas, assim, todo atleta que para de fazer o que ele fazia, ele fica um tempo, um gap aí, meio sem saber para onde vai, né? Assim, como conseguir, na realidade, é como conseguir novas conquistas, né? Como você conseguir novas medalhas sem estar fazendo aquilo que realmente você sabe fazer. Que é você ali na sua atividade, com todo o potencial que você tem. Então, eu foquei nessa questão das escolas, né, dos projetos, que também ali já era uma continuidade do meu trabalho de uma outra forma. E quando veio essa indicação da Unesco, para mim é subir no pódio em primeiro lugar, sabe? Me dá mais força para continuar, né, no meu caminho aí e conseguir realmente fazer com que esses projetos meus eles ganham, sabe, eles ampliem, né, tem um alcance maior. Acho que é legal. A intenção, pelo menos a minha intenção, eu acho boa. Não, é um estímulo e tanto, É um estímulo legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, como você começou, quando você jogou a primeira vez, vôlei pela primeira vez e decidiu que ia ser jogadora profissional. Você disse que já sabia que seria uma boa jogadora desde pequenininha. Eu comecei com 9 anos de idade no colégio Notre Dame. Então, isso é uma coisa bem legal, assim, que eu sempre penso nisso. Por isso que eu batalho aí para o esporte voltar para a escola. E durante o fim de semana eu brincava muito na praia, que meus pais jogavam vôlei também. Sua família incentivava, apoiava? Era família atlética, todo mundo. Então, sabe, isso sempre estava um pouco meio na minha essência, no meu sangue, assim. E essa coisa é muito de sorte, de destino, né? Os caminhos vão se fechando e você vai indo naquela sua estrada. Eu tinha um dom mesmo, eu era desde muito nova, assim, todo mundo sempre falava, poxa, essa menina joga direitinho, eu era pequena. E aí fui indo, fui convocada para a seleção brasileira adulta com 14 anos de idade. Apesar de ter sido cortada depois, mas já foi já estava sinalizando um atleta diferente, né? Com 14 anos? Com 14 anos, bem jovem. Você era da escolinha do Flamengo? Né? Entrei depois do Notre Dame, o mesmo treinador da escola se tornou treinador do clube do Flamengo. E ele levou para lá algumas jogadoras. Eu fui, Isabel também estudava comigo, nós éramos amigas de escola. E aí formamos uma equipe no Flamengo. Entrei no Mirim, aí segui carreira. Foi assim, a minha... Aí foi indo, assim, a ponto de que, com 14 anos já na seleção brasileira, aí que eu disse, nessa época era muito difícil você frequentar a escola e jogar na seleção brasileira. A seleção brasileira concentrava em Belo Horizonte, eu morava no Rio. Aí, daí em diante, o colégio, as notas, tudo começava a se embrulhar no mesmo lugar. Mas eu consegui chegar até a universidade. Mas aí, deixa eu voltar para o voleibol. Fui para a seleção brasileira com 14, fiquei na seleção brasileira até uns 22, 23 anos. E daí, nos anos 80, me mudei para os Estados Unidos para jogar voleibol de praia. Você conviveu com altos e baixos
Na carreira. Na carreira, né? Como é que você lidou com isso? Você se arrepende de alguma atitude, de alguma coisa que você fez? Você acha que a sua carreira seguiu o rumo que tinha que seguir mesmo? Não, olha, assim, como eu comecei a jogar muito nova, eu passei, assim, a minha fase, todos os meus crescimentos, né, de amadurecimento, adolescência, tudo isso eu passei dentro do esporte. Então, muitas questões foram resolvidas ali dentro. A pessoa muda, né? Vai mudando. E eu me afastei, assim, com essa coisa de concentração. Eu saí perto da família era garota ainda, com 14 anos. Quer dizer, então, acho que algumas vezes eu era meio rebelde, sabe? Algumas vezes eu era, sabe, ia um pouco mais do que a maioria das pessoas, por ser muito nova. Eu vinha de uma família que tinha uma criação diferente. Quando você participa de um grupo de atletas dentro de uma concentração, a coisa muda muito. Você tem que seguir uma regra, é disciplina, é uma série de coisas que você tem que realmente se moldar para se adaptar naquela questão. Eu tive problemas com essa adaptação, questionei muito, não consegui entender o que era andar em grupo, estar em grupo, fazer tudo em grupo, sabe? Algumas vezes eu bati de frente com isso. Acabei aprendendo de tanto que fui cortada várias vezes por essas questões. Mas, de qualquer forma, isso, por incrível que pareça, foi a minha formação. Eu acho que eu alcancei as coisas que eu alcancei porque eu tive isso dentro da minha formação, né? Eu, quando cheguei nos Estados Unidos, por exemplo, eu tinha dentro de mim todo o retrospecto das coisas que eu tinha feito. Sabia que eu estava em outro país, eu não falava inglês, e ali era uma oportunidade que eu tinha que pegar de qualquer forma. Mas eu tinha já gravado na memória uma série de comportamentos que me ajudaram bastante para me adaptar de novo no esquema. As regras deles também, As regras deles, tudo era diferente para mim. E era eu sozinha dentro de um país. E eu fui muito feliz. Os Estados Unidos, nesse lado, eles são muito, assim, atenciosos com o estrangeiro, assim. Eu nunca fui por jogar contra eles. Eles nunca deixaram de me aplaudir ou de me respeitar ou de, sabe? Não, eles sempre tiveram muito carinho em relação a isso. E aí eu tinha essas coisas todas na memória. Cheguei lá, eu cheguei com, assim, para mim eu queria muito ser uma vencedora lá dentro. E aí eu fui, de uma certa forma, refazendo aquelas coisas que eu já tinha feito, de uma forma melhor, de uma forma mais madura, mais adulta, até conseguir com as minhas conquistas que eu queria tanto ter. E como é que foi essa transição do vôlei de quadra para o vôlei de praia? Com quem você formou a sua primeira parceria? Eu, quando cheguei lá nos Estados Unidos, eu só jogava com jogadoras americanas e a minha transição foi... eu comprei uma bola de voleibol, na época, eu lembro como se fosse hoje. Eu ia para a praia e pedia para que eles me ensinassem a técnica, os fundamentos que são diferentes, né? E eu como jogadora, eu sempre fui uma jogadora muito, sabe, aquela jogadora que faz qualquer coisa para vencer. Então, sabe, minha disciplina, sabe, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero fazer de qualquer maneira. Aí eu ficava treinando sozinha. Ficava pegando bola, catando bola, até eu conseguir fazer o que eles faziam. E ia trocando de parceira, ia melhorando meu time. E até eu virar a Jaque Silva, lá que você falou no início. É mais fácil falar Jaque Silva do que Jaqueline, né? Lá apesar que eles têm, né? Jacqueline, né? Jack Kennedy. Você acha que hoje há mais estímulo para os esportes em geral, como você falou, né? Que tem um boom do esporte, né? Com essa perspectiva de tantas competições acontecendo no Brasil. Você enfrentou muitas dificuldades no passado? Acho que hoje seria mais fácil. Eu acho que isso, inclusive, atrapalha bastante, porque eu acho que as minhas dificuldades me levaram ao lugar que eu cheguei, né? Eu acho que
me fortaleceu bastante como atleta, como pessoa, né? Me deixou numa posição bem confortável depois, quando eu quis as coisas. Hoje em dia eu vejo o jovem muito na do virtual, sabe? Por exemplo, eu fui a 3 Olimpíadas. Eu fui na Olimpíada da Rússia, de Los Angeles, como jogadora de quadra. E nas 2 Olimpíadas nós perdemos, ficamos em 7º lugar. Quando eu cheguei na 3ª Olimpíada, eu tinha também um histórico grande das coisas erradas que havíamos feito. Então eu limpei aquilo e, sabe, dei uma polida na história e botei para frente e consegui. E foi para a medalha de ouro. E fomos para a medalha de ouro. Eu e a Sandra. Você e a Sandra Pires. Pode esquecer que a Sandra também foi maravilhosa por aceitar toda. Foi um título inédito, né, nessa modalidade. E hoje não, hoje a garotada faz o quê? Porque a garotada parece que eles já foram a 20 Olimpíadas, porque eles parece que o negócio, eles já são ótimos, sem nunca terem sido, desculpa. E eu acho que aí entra sabe, eu não sei, eu sinto uma defasagem, assim, do que eles acham que é e do que eles realmente são, entendeu? E eu acho que essas coisas, assim, talvez é porque a comunicação hoje em dia seja muito rápida, a informação chega muito rápido, e eles acham que tudo é rápido. Que tudo é rápido. E eu vejo que eles vão fundo nessa história e eu não acredito nisso. Eu, sinceramente, não acredito. Eu acredito em suor, sabe? Além de jogar, você gosta de escrever também. Lançou o livro Jaque Silva, Autobiografia de uma Jogadora Não Autorizada. O que você revela nesse livro? Eu acho que tem muita coisa de fundo aí, né? Das coisas que acontecem por trás, né? Não, tem... Dos bastidores. E eu acho importante, assim, tem uma linguagem minha. Eu acho que, para mim, é o 2º livro que eu tenho. Eu acho importante, assim, não sei se é biografia, que todo mundo fala, biografia. Eu acho que na realidade, é uma trajetória, né, dessa transição toda, né, de tempos, de quadra, de um atleta que, né, de uma certa forma, eu conquistei muita coisa no Brasil, alguns impasses aí no meio desse caminho todo, mas culminaram com uma medalha de ouro que foi uma premiação muito importante. Eu acho legal porque um jovem que não tem uma vida toda correta pode entender que o livro também não é uma estrada correta, né? Porque muitas vezes também a gente acha que as coisas são, né, tem toda uma linha reta que chega naquele lugar, a pessoa deu certo em tudo. Não é nem sempre assim, né? Eu acho que o livro ele detalha bastante isso. Já que nós estamos chegando ao final da entrevista, eu quero agradecer a sua presença aqui no Entre Linhas e desejar sucesso nos seus projetos. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E se você quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. Eu espero você na próxima semana. TV Alerj, o canal do povo fluminense.